Boa tarde Tudo bom, Maria? assistindo. Boa tarde, Fernando. Muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco agora à tarde. Essa é uma sessão da programação do Dia Mundial dos Banheiros, onde a gente procura dar visibilidade e divulgar estudos, publicações que têm grande relevância e são muito importantes para ajudar na construção de soluções para o saneamento. Então, eu estou aqui hoje com o professor Fernando Garcia de Freitas. Ele é bacharel e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é sócio-diretor da Ex-Ante Consultoria Econômica, que foi parceira do Instituto Trata Brasil para a elaboração da publicação Estudo de Benefícios Econômicos e Sociais da Universalização do Saneamento, que foi lançado pelo Instituto Trata Brasil na semana passada. Fernando, eu vou te passar a palavra. A ideia é você apresentar as principais informações do estudo, em torno de 20, no máximo 30 minutos. E se vier alguma pergunta pelo chat, eu te encaminho, tá bom? Perfeito. Obrigado, Marúcia. Então, vamos ao trabalho aqui. Como a Marúcia indicou, a gente completou esse trabalho há poucos dias, né? Então, eu vou transmitir para vocês aqui o slide. Eu não estou conseguindo... vocês já compartilharam. Beleza. Perfeito. Bom, a nossa apresentação ela vai seguir um roteiro que já está no próximo slide, que segue a linha básica do nosso estudo sobre o saneamento no Brasil e o que a gente espera para o futuro, olhando o que a gente viu no passado, né? A gente discute um pouquinho a questão do saneamento e desenvolvimento no mundo, a evolução do saneamento dos últimos 15 anos do Brasil, quanto que isso traz de potencial aí de geração de renda, de emprego dentro da economia brasileira, que é algo que as pessoas às vezes não levam em consideração, quer dizer, além de produzir bem-estar na sociedade por trazer saúde, né, principalmente nesse aspecto da saúde pública e evitando doenças, a atividade do saneamento ela gera empregos, ela traz renda, os investimentos geram emprego, e isso põe a economia para funcionar. Então, tem aí um impacto positivo bem importante. Agora, o ponto essencial que a gente vai discutir hoje é a questão das externalidades, da falta de saneamento, né? A falta de saneamento, a privação do saneamento, do seu ponto mais grave, que é a falta de banheiro, até um ponto que também é grave do ponto de vista global e ambiental, que é a questão da coleta e tratamento de esgoto, por todos esses serviços de saneamento, a ausência deles leva à ocorrência de doenças, né? E doenças que acabam comprometendo a vida dos trabalhadores, a vida dos estudantes, a vida das famílias de uma forma geral. E isso traz custos para a sociedade. Quando a gente leva, né, o saneamento a todos, quando a gente dá acesso a um banheiro de uso exclusivo para todas as pessoas, quando a gente leva água para a casa delas, quando a gente leva as redes para coletar e tratar o esgoto, a gente reduz essas externalidades, esses efeitos negativos, né, do esgoto no meio ambiente. E com isso a gente traz benefícios econômicos que são bastante elevados. Seguindo na nossa apresentação, nós temos aqui esse primeiro capítulo que vai trabalhar, acho que pode passar para frente, mais um, por favor, que vai trabalhar com a noção de como que estava o Brasil. Os dados mais recentes são de 2019 e 2020, no contexto mundial, e para quem está faltando o saneamento. Quando a gente olha do ponto de vista de água, né, da distribuição de água, a gente vê... era o slide anterior, por favor. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui de controlar o slide. Isso. Quando a gente olha para esse slide aqui, a gente percebe
que a rede geral de distribuição de água, ela chegava a 85% da população, aproximadamente no ano de 2019, mas isso implica que 15% da nossa população não tinha a oferta de água adequada, né? Ou a água vinha de poço nascente, ou a água era usada de outras formas, né? Também, na visão geral do esgotamento sanitário, a gente percebia uma participação muito pequena da população tendo acesso à rede coletora de esgoto, aproximadamente 57%, e faltando esgotamento sanitário para um conjunto grande da população, aí quase que 43% do total da população brasileira, né? Seguindo na análise, nós vamos perceber que a privação do saneamento, podemos passar um slide para frente, por favor? Que a privação do saneamento ela está muito ligada a uma população jovem, a uma população de raça autodeclarada preta e parda, e a uma população pobre. Então, basicamente, a privação do saneamento ela é uma questão com um caráter social muito grande, né? Nós temos aí, na questão da privação de água, a maior parte da população composta de jovens, né, que vão aí da idade a 0,14, que são as crianças, e os jovens aí até 29 anos de idade, e também uma parcela grande da população adulta, né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que a privação ela pega basicamente crianças que são estudantes e pega adultos, né, que estão no mercado de trabalho. Por isso que essa privação vai ter uma consequência muito forte nesses dois caminhos, que é o caminho da educação e o caminho do mercado de trabalho. A mesma coisa acontece quando a gente olha o esgoto. Ele também está muito concentrado na população adulta, nas crianças e nos jovens. Isso significa dizer que a gente tem aí trabalhadores e estudantes que estão fortemente afetados por essa questão. No próximo slide, a gente vê a distribuição por raça autodeclarada do IBGE, né? Basicamente, a gente vê que a população parda é a que tem a maior preponderância da população que está privada de serviços de saneamento, aí em torno de 57%, tanto na água quanto na questão da coleta de esgoto, e a população preta também com 11% a 9%. Quando a gente soma as duas, a gente vê aí que mais da metade, né, quase 60% do total, dessa população negra. Então, uma concentração muito forte, muito clara nesse conjunto da sociedade, que tem, né, também outras características que levam aí a uma agudização dos problemas sociais nessa faixa da população. Agora, olhando para a questão da renda, no próximo gráfico, nós vamos ver que está fortemente concentrada nos pobres, ou nas famílias, né, que têm aí um rendimento domiciliar per capita até um salário mínimo, ou seja, uma renda aí que está em torno de R$ 1.200 por pessoa. A grande parcela dessa população, são essas faixas verde e amarela aí, são as duas faixas mais pobres da sociedade que estão privadas dos serviços de água e de esgoto. Então, a gente tem que pensar não só num aspecto econômico macro, né, do saneamento, mas também nesse aspecto que a falta de saneamento ela atinge uma população pobre, uma população negra e uma população jovem e trabalhadora, o que traz consequências maiores para a nossa sociedade. Agora, o próximo gráfico que mostra a regularidade desse problema no contexto internacional, nós vemos aí a relação entre... o próximo gráfico, por favor. Eu não estou conseguindo passar o gráfico aqui.
Obrigado. Nós vemos aqui a relação... o anterior, por favor. O anterior. Isso, a relação entre saneamento e mortalidade infantil. Então, quando a gente fala de uma população que tem uma cobertura, o acesso de esgotamento sanitário maior, né, a gente está falando de sociedades, de países que têm uma taxa de mortalidade infantil menor. Então, essa questão da saúde, ela é clara. Quando a gente falta com saneamento, a gente eleva os problemas de saúde, isso aparece na mortalidade infantil de maneira bastante clara, aí uma regularidade internacional. O Brasil está numa posição intermediária, mais longe dos países de alta renda, e também uma relação econômica muito importante. Quando a gente... Próximo gráfico, por favor. O saneamento ele está positivamente correlacionado com a oferta de esgotamento sanitário. Conforme a gente aumenta o esgotamento sanitário, aumenta o desenvolvimento humano. Na próxima sessão, podemos passar aí 2 slides para recuperar um pouquinho do tempo. Nós vamos ver a relação que existe, a evolução... passou demais. Está difícil. Não, um para frente. Isso. A evolução da parcela da população atendida, que subiu relativamente pouco desde 2005 até 2020, passou de 82% para 84%, né? E a população atendida pela coleta de esgoto cresceu também muito pouco nesse período. Isso significa que a nossa evolução está muito lenta para conquistar aqueles ganhos que a gente vê em termos sociais. No próximo slide, a gente vê a evolução em termos de volume de água consumida pelas famílias brasileiras. Houve algum crescimento até 2012, mas com as crises hídricas e a dificuldade no suprimento de algumas grandes cidades, algumas localidades da parte mais semiárida do Brasil, a gente teve uma involução e retornamos para um patamar relativamente baixo de consumo, de 128 litros por habitante por dia no país. E o esgoto coletado, ele ainda está muito aquém, ele é só... Hoje nós temos 79 litros dos 128 consumidos que são coletados para tratamento no país. Agora, olhando também na sequência ao próximo slide, a população que está no déficit habitacional por região do país, nós vemos que 15%, quase 16%, ainda não tinha suprimento de água. Isso é um problema muito grave na região norte e no nordeste do país, que são mais acentuados, onde a gente tem 25% a 40% da população sem acesso à água tratada. A coleta de esgoto, a parcela coberta é muito pequena na região norte, isso nos dá um déficit, uma falta de 87% na coleta de saneamento no norte, e no nordeste também uma falta muito grande, de 70%. A única região que está numa situação um pouco melhor é a região sudeste, né? E quando a gente olha ainda assim, não só a coleta, mas o tratamento em si, a gente vê que metade da água consumida ainda não é tratada no país, o que nos dá aí uma triste realidade, que metade desse consumo de água ele volta para a natureza sem nenhum tipo de tratamento, que traz um impacto ambiental bastante severo para o país. No próximo slide, mais um, a gente vê que a evolução dos investimentos, ela passou... Isso, a gente vê que a evolução dos investimentos ela foi bastante lenta, os investimentos não cresceram de forma muito acentuada, chegamos a ter um patamar de 16
bilhões de reais por ano, ali por volta do ano 2014, depois regredimos, caiu muito até 2017, recuperamos um pouco, mas ainda estamos num nível de investimento relativamente baixo, né? No próximo slide, a gente vê a evolução da renda, né? A receita gerada no setor de saneamento, ela é importante porque ela vai trazer a renda. E a gente percebe que houve uma estagnação, um crescimento baixo, né, dessa atividade do setor até 2015, e um crescimento um pouco mais acelerado até 2020, mas que é fruto do encarecimento do serviço de saneamento, mais do que um avanço da população atendida. No próximo slide, a gente vai ver aí os reflexos em termos de valores de investimento e quanto eles geram de renda, aquele ponto que eu estava observando para vocês. Nós temos 12,6 bilhões de investimento na média do período aí de 2005 a 2020, que nos trazem uma renda de 7,2 bilhões. E do ponto de vista de emprego, esses investimentos, eles geram na economia brasileira, chegaram a gerar na média do período, né, uma quantidade bastante expressiva de postos de trabalho, chegando aí as estimativas a 164 mil postos de trabalho e um PIB de 19,5 bilhões de reais. O que significa dizer que, já só olhando o investimento, o retorno que se obtém em termos de geração de renda na sociedade brasileira excede o volume, o montante investido. E fenômenos semelhantes a gente vai ver no caso da operação. No próximo slide, nós temos aí as receitas variando em torno de 57,6 bilhões por ano, com uma renda gerada de 47 bilhões, e essa economia sustentando 404 mil postos de trabalho por ano dentro da sociedade brasileira. Então, de mais ou menos 100 milhões de pessoas trabalhando que a gente tem no país, 404 mil estão ligadas aí às operações de saneamento dentro da cadeia produtiva do setor. Agora, vamos seguir um pouquinho adiante, vendo outra implicação importante, que é a questão da arrecadação de impostos, né? Quando a gente fala tanto do investimento realizado pelas empresas, quanto da operação, a gente tem que levar em consideração que uma parte do dinheiro gasto nos investimentos e gasto na conta de água e de esgoto, ele retorna para a sociedade na forma de impostos. Então, do investimento, aproximadamente 12% retorna para os cofres públicos na forma de impostos sobre a produção, impostos sobre a renda e a propriedade, e 16,5% no caso da operação. Então, a gente tem aí também uma outra fonte de benefício social, que é o setor coletando impostos e financiando o Estado brasileiro e todas as suas políticas sociais. Agora vamos falar um pouquinho das externalidades, passando para frente aí no próximo capítulo do estudo. Quando a gente pega a questão das doenças, a gente consegue observar a gravidade dessa questão olhando a incidência, a taxa de incidência de afastamentos e acamamentos por doenças ligadas à falta de saneamento, né? O principal grupo de doenças que estão nessa categoria são as doenças de veiculação hídrica. Aqui nós temos problemas de diarreias e de vômitos, nós temos aqui doenças que têm insetos como vetores de transmissão e que formam aí um grande grupo de doenças que são diretamente associadas à falta de saneamento. A gente vê uma taxa de incidência relativamente alta dessas doenças, maior naquelas regiões do Nordeste e do Norte brasileiro, em que a gente tem a falta do saneamento de forma mais pronunciada, né, onde os déficits são maiores, essas doenças têm uma incidência relativamente maior. E observando no próximo gráfico a distribuição por faixa de gênero, por faixa de idade, a gente vai ver que a incidência dessas doenças é muito forte na população
jovem, na população até 4 anos ou de 5 a 14 anos. O que nos leva a ter uma visão de que são doenças que vão afetar muito as crianças. E afetando as crianças, elas afetam basicamente a educação e a produtividade das novas gerações, ou das gerações do futuro do país. Por isso que os impactos na área educacional da falta de saneamento são tão fortes no Brasil. No próximo slide, nós temos agora a incidência de internações. Né? Nós temos uma questão que é a população ficar doente, depois a doença progredir, a pessoa precisar se afastar do trabalho, da escola e ficar acamada. E aqui nós temos um terceiro nível de gravidade, que seria a doença de veiculação hídrica levar a uma internação. Nós temos taxas bastante elevadas, são aproximadamente 8 casos a cada 10 mil habitantes do país em 2019, e no caso da região norte e nordeste, a gente vê aí o caso de 15 a 12, taxas de incidência, né, muito pronunciados, tanto no total do país quanto nas capitais. Né? A gente vê que o interior, né, as regiões mais interiores, têm uma gravidade maior, mas também taxas muito elevadas no norte e nordeste no que diz respeito à internação. Isso daí, quando a gente olha o impacto em termos de custos, vamos seguindo aí nos slides, eles levam a problemas financeiros do Sistema Único de Saúde. Mas, além das doenças de veiculação hídrica, nós temos as doenças e afastamentos, a incidência de doenças e afastamentos em razão de doenças respiratórias. Né? Nós estamos com uma incidência de 500 casos de afastamentos por doenças respiratórias a cada 1.000 habitantes, ou seja, quase que metade da população, ao longo de um ano, se afasta de suas atividades em razão das doenças respiratórias. E a pergunta é, o que elas têm a ver com a questão do saneamento? É a água. Né? A gente viu no caso do coronavírus, uma das principais recomendações médicas era a lavagem de mãos. A lavagem de mãos só é possível para 80%, 85% da população brasileira. A outra parte não tem a água potável para lavar a mão à disposição na sua residência. E quando a gente fala do suprimento contínuo de água, a gente tem mais ou menos 1/4 da população brasileira sem ter a água 24 horas por dia na sua torneira, o que significa dizer que essa população vai ter uma incidência de doença respiratória mais elevada. A mesma coisa a gente vê aqui, o que acontece na veiculação hídrica. As regiões norte e nordeste, onde há uma falta de abastecimento de água maior, a gente tem uma incidência de doenças respiratórias, de gripe e de pneumonia maiores. E aqui são dados de 2019, ainda sem o coronavírus, sem a pandemia. Né? Essas doenças, olhando agora o recorte por faixa etária, no próximo gráfico, elas estão também fortemente concentradas na população jovem, nas crianças. Então, novamente, são doenças que ocorrem pela falta de saneamento com mais frequência e que levam, né, aí o afastamento das crianças do estudo. Isso leva a um prejuízo da educação justamente naqueles grupos que têm uma privação maior do saneamento. E, finalmente, olhando o caso das internações, no próximo gráfico, próximo gráfico, por favor. Nós vemos aí uma incidência também muito forte das internações na região norte do país, né, onde tem mais de 20 casos a cada 10 mil habitantes, seja nas capitais, seja no total das cidades. Aqui vale a pena destacar que na região sul, por outras razões que não a falta de saneamento, nós também temos uma incidência grande dessas doenças. Aí está mais associada à questão, nessa região está mais associada à questão climática, ao frio, que está ligado à incidência maior dessas doenças. Então, resumindo esse ponto da saúde, podemos passar para o próximo slide.
nós vamos ter, como consequência, nas regiões em que falta saneamento, um problema de falta de afastamento das atividades rotineiras. No mercado de trabalho, esse afastamento vai se dar sobre a população, sobre a força de trabalho, que vai deixar de comparecer ao trabalho. E aí nós temos uma implicação direta, que é a questão do absenteísmo no trabalho. Quando a pessoa falta ao trabalho, se ela é uma pessoa com carteira assinada ou estatutário do setor público, ela vai provocar uma perda de produtividade nessas atividades econômicas. Por quê? Porque ela vai receber por uma hora que ela não trabalhou. Com isso, a falta ao trabalho leva a uma perda de produtividade do setor público e das empresas. Agora, quando ela é uma profissional autônoma, essa pessoa vai simplesmente deixar de ser remunerada. E nós percebemos uma diferença muito grande do nível de remuneração das pessoas que têm acesso pleno ao saneamento em relação àquelas que não têm acesso ao saneamento, ou seja, que não têm nem acesso ao esgoto e nem acesso à água tratada, a coleta de esgoto e a água tratada. Um efeito parecido a gente vai ver na área educacional, no próximo slide. Aqui nós temos a escolaridade média do grupo populacional que tem acesso ao saneamento, que está rodando aí entre 9 e 10 anos de educação por jovem, né, por pessoa na idade estudantil. E quando a gente fala do grupo sem saneamento, a gente percebe aí uma perda, né, muito grande, um grupo que tem índices aí 3 a 4 anos a menos, uma boa parcela disso, obviamente, ligada diretamente a essa questão da falta de saneamento. Por que isso? A pessoa, o aluno, né, faltando mais às aulas por causa da incidência de doenças, ele perde mais matéria, ele tem um desempenho escolar pior, e isso eleva a taxa de repetência e também aumenta a taxa de evasão escolar. Com isso, esse grupo populacional acaba ficando com um nível educacional menor. Finalmente, no próximo slide, a gente percebe o efeito disso, não só do termos quantitativo, quantos anos de educação esse grupo populacional vai ter, mas também a questão das notas médias que essa pessoa vai ter. Quando a gente olha a população totalmente sem acesso a esgoto, a gente percebe um resultado em termos de notas no Exame Nacional do Ensino Médio muito inferior no caso da população sem saneamento. Nós estamos falando aí de uma perda de quase 10% em termos de desempenho na nota. Isso vai prejudicar toda a mobilidade social desse indivíduo, porque o Enem ele é importante para a obtenção de bolsas, para o ingresso na universidade pública e também para ingresso no mercado de trabalho. Então, a gente percebe claramente que essa população privada do saneamento, ela vai ter uma piora no seu desempenho escolar que leva a ela acabar com um nível de escolaridade menor quando for entrar no mercado de trabalho e com uma qualidade do ensino, de uma retenção menor do ensino nas suas capacidades. Isso, obviamente, vai comprometer todas as oportunidades de trabalho dessas pessoas que foram privadas do saneamento na infância. No próximo slide, a gente vê uma outra relação que é importante. O próximo slide, por favor. É a questão da valorização imobiliária. Quando há muita disparidade ambiental, ou seja, quando o esgoto é jogado a céu aberto, isso tem um reflexo direto na desvalorização imobiliária das regiões. A gente percebe
uma diferença muito grande do valor médio do aluguel, de uma região que tem acesso pleno ao saneamento, para o aluguel numa área deteriorada, numa área que não tem condições ambientais, porque o esgoto corre a céu aberto e não recebe água. Isso significa dizer que a gente tem aí um prejuízo dessa população em termos de qualidade de vida, mas a gente tem também um desperdício econômico, porque se a gente fizer a água e a coleta de esgoto chegar a essas resistências, ou seja, abastecer as casas de água tratada e retirar o esgoto de perto dessas casas e dos rios e mares, enfim, limpar o meio ambiente, a gente vai ter um impacto muito grande quando a gente introduz o saneamento na sociedade. No próximo slide, a gente vê um outro reflexo do meio ambiente, que é a questão do turismo, né? Os turistas, eles são grandes consumidores de serviços de saneamento. O que significa dizer isso? Que eles têm a necessidade de disposição de água para banho, para limpeza, para roupa de cama e de mesa, de hotéis, restaurantes, né? E isso torna, para o turismo ter um bom desempenho, a necessidade de água é essencial. Ao mesmo tempo que os turistas não gostam da exposição ambiental que o esgoto traz, né? O esgoto a céu aberto. Então, também a gente percebe que as regiões que têm uma maior valorização do turismo, aqui medido como percentagem de desempregados do setor de turismo no total da população, eles estão ligados a áreas que têm uma atenção de saneamento maior. Esse é outro benefício que vai aparecer, outra externalidade que vai ser reduzida com a universalização do subsídio. Agora, entrando no bloco final da apresentação, nós vamos ter no próximo slide o balanço para trás, né? Olhando o período de 2005 a 2019, quais foram os benefícios econômicos que o Brasil obteve com a expansão do saneamento, que nós vimos que não foi muito acentuado, e quais os custos que houve para a sociedade brasileira, né? Primeiro, falando aqui dos custos, é óbvio, quando a gente investe, a gente incorre numa despesa, né? Instalar as redes custa para a sociedade um certo montante de capital, que foi estimado aqui nesses últimos 15 anos em torno de 300 bilhões de reais, e temos também um custo que vem do aumento das despesas das famílias. Quer dizer, conforme você vai avançando com o saneamento, você tem que custear essa atividade, essa operação de tratamento e distribuição da água, de coleta e tratamento de esgoto, e nós tivemos aí também um incremento de despesas de 293 bilhões aproximadamente, o que nos deu um custo social para o país de aproximadamente 600 bilhões nesse período. E os benefícios? Os benefícios eles foram de 1,1 trilhão, ou seja, eles superaram em 509 bilhões de reais os custos sociais. Então, olhando para trás, a gente vê que mesmo com avanço lento, o setor de saneamento conseguiu trazer para a sociedade brasileira um aumento de riqueza bastante considerável, uma expansão de 509 bilhões de reais inseridos aí, que dá um aumento de fluxo, né, anual de 34 bilhões. Então, parte expressiva, não desprezível, do crescimento econômico brasileiro, nesses 15 anos, ele resultou aí dos investimentos e da expansão das operações no setor de saneamento. Isso, per se, já nos dá uma perspectiva boa para o futuro. Mas como a gente está muito atrasado, e muito atrasado em regiões que são muito carentes em termos de outros serviços e outras atividades econômicas, quando a gente olha para frente, que já aparece aí no próximo slide, nós vemos um benefício para os próximos 20 anos muito promissor. Teremos custos, né, para a gente alcançar a universalização do saneamento,
nós estamos falando aí de investimentos na casa de 455 bilhões, né, e aumento de despesas na casa de 183 bilhões, mas com benefícios de 1,4 trilhão de reais para frente. Aí um balanço mais positivo, um balanço de 815 bilhões. Só que, como a gente interfere de forma muito expressiva, principalmente nos jovens, né, que é aquele grupo populacional que tem a maior taxa de afastamentos, de internações, tudo mais, a expectativa é que esses ganhos perdurem para além de 2040. Quer dizer, 2040 é o período aí de mais ou menos 20 anos para a gente chegar na universalização dos serviços. A partir daí, nós temos um legado positivo, porque, uma vez universalizado, nós vamos ter jovens que já nasceram e frequentaram a escola num ambiente com saneamento dentro das suas moradias. Um contraste muito grande com a situação atual, que a gente tem a grande maioria da força de trabalho brasileira nascida e crescida em domicílios sem saneamento, né? Quando a gente faz esse contraste, a próxima tabela, a tabela do próximo slide, vai mostrar um ganho muito grande, um legado muito grande da universalização, que nos dá o seguinte: para cada um balanço final, que para cada R$ 1 investido, né, o país ele acaba tendo, ao final, uma economia muito grande de recursos, ou seja, a gente investe R$ 1 e recolhe desse investimento o equivalente a 4,3. Então, para cada real investido, a gente espera um ganho superior a R$ 4 para a economia brasileira nos próximos anos. Vamos investir 500 bilhões, é um esforço grande, mas vamos trazer um benefício de 2,8 trilhões, o que nos dá aqui um ganho de 1 para 4, um benefício líquido de quase 2 trilhões. Então, esses são os resultados do nosso estudo e me coloco à disposição para tirar dúvidas, esclarecer outras questões. Obrigado, gente. Muito obrigada. Realmente, o estudo traz dados assim que são muito importantes, que reforçam, né, o quão urgente, o quão benéfico é a universalização do saneamento. Infelizmente, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, Fernando, e a gente já está com o pessoal que vai falar sobre a outra publicação aqui esperando, e depois tem uma outra mesa. Então, eu queria te agradecer muito pela apresentação, pedir desculpa, tem um pequeno problema técnico quando a gente passa a apresentação, porque demora a ter um delayzinho. Então, me desculpe aí pelos problemas. Não, tranquilo, mano. Agradecer muitíssimo. Só confirmando, o estudo está disponível para download no site do Instituto Trata Brasil, né? Isso, exatamente. Então, tá certo. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Então, agora dando sequência aqui nessa rodada aqui para a gente dar visibilidade para publicações de alta relevância e que tem bastante relação com os temas do Dia Mundial do Banheiro, da Rede Saneamento em Solução, eu queria convidar a Deise Coelho e o Gustavo Mendes. Deise é engenheira civil, especialista em saneamento, é representante da Suzano Latinoamérica, é sócia-diretora da empresa Condomínio, também tem colaborado bastante com o Instituto Água e Saneamento. O Gustavo Mendes, prazer, boa tarde. Ele é atualmente o especialista principal e coordenador dos países do Cone Sul da Divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Agradecer muito a presença de vocês dois nessa mesa. E a Deise e o Gustavo vão apresentar essa publicação lançada recentemente, né, durante o LatinoSan, pelo BID, que é sobre a tradução em português, né, Deise, conectando o esgotamento sanitário, guia para facilitar a conexão aos serviços de saneamento. Queria agradecer muito a presença de vocês e está aqui dado o espaço para vocês apresentarem, em torno de meia hora. A próxima mesa começa às 12h30, mas dá 15h30, mas eu acredito que em meia hora dá tempo. Então, boa apresentação para vocês. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Ok, obrigado.
Obrigado pela apresentação, pelo convite aí do Instituto Água e Saneamento. Eu vou fazer uma breve introdução, apresentando nossa situação do saneamento, as políticas do banco, e logo vou dar aí a maior quantidade de espaço a Daisy para que possa apresentar essa publicação, que é o objeto do webinar, né? Assim que vou começar, não sei, vocês todos me estão escutando bem? Perfeito, perfeito, muito obrigado. Aí me estão vendo, sim? Ok. Bom, eu acho que para introduzir ao tema, primeiro temos que falar sobre a situação do saneamento em nossa região de América Latina e Caribe. A nível do mundo, o gap, a brecha de acesso à água e saneamento, é um problema, como já falei, do nível mundial. Segundo o Joint Monitoring Program, que é uma entidade que vai monitoreando os avanços nos indicadores, 74% da população do mundo tem acesso à água manejada de maneira segura. No entanto, que solamente 54% tem acesso a saneamento seguro. Mas se falamos de nossa região latino-americana, as brechas ainda são mais significativas, porque 75% da população tem acesso à água com gestão nos moldes dos ODS 6, mas somente 34% de nossa população da região tem acesso a saneamento, também com uma gestão com segurança dos moldes definidos pelo ODS 6. Esse 34% significa que 440 milhões de pessoas em nossa região latino-americana ainda não contam com este serviço de saneamento. E 100 milhões de pessoas no caso do Brasil, que é mais ou menos por aí pela metade da população que carece desse serviço de esgotamento sanitário, saneamento. E segundo as medições da CEPAL, para poder lograr, conseguir atingir as metas do ODS 6 até 2030, vamos precisar fazer um investimento de 1,3% de nosso PIB anualmente, o que equivale a 15 a 20 bilhões de dólares de investimento anual até 2030. E isso equivale mais ou menos a 2 a 3 vezes a taxa histórica de investimentos que tive em nossa região. Mas aí não terminam as notícias dos grandes desafios, esse choque que nos dá quando entendemos que temos somente 9 anos para conseguir fazer esses investimentos. Quando nós pensamos em que essas soluções que vamos trabalhar, que venimos trabalhando, têm que se implementar em um marco de altas complexidades. Vou mencionar algumas. Primeiro, as mudanças climáticas, que geram uma maior vulnerabilidade e, em consequência, maiores custos de implementação das soluções de saneamento. A outra complexidade é que são os baixos ingressos e a baixa capacidade de pagamento da população, porque a população que ha quedado sem serviço é essa população que mora nas áreas rurais e nas periferias das grandes cidades aqui de nossa região. E no contexto das complexidades que temos que enfrentar para implementar as soluções de saneamento, está o problema da conectividade da população às redes de esgotamento sanitário e às estações de tratamento de esgoto. E qual é a problemática que está detrás da conectividade? Quais são as problemáticas e quais são os desafios? Em muitos projetos de saneamento financiados pelo BID, pelo banco aqui em nossa região, e também por outros donantes, estudos han observado que a taxa de ligação, a taxa de conectividade às redes de esgotamento sanitário é de ordem de 50%. Quer dizer que a população não utiliza imediatamente os sistemas construídos, sino que vai se conectando de forma gradual, demorando, em alguns casos, até 10 anos em conseguir que uma área que recebeu esgotamento sanitário tenha 100% de conectividade, o que significaria que o 100% da população está usando os serviços. Nós fizemos, em minha experiência, fizemos uma medição aí em um bairro Alto Cochabamba, na Cochabamba, Bolívia, e nós medimos 10 anos para ter 100% das ligações
conectadas aos sistemas comerciais da Companhia de Água e Esgotamento Sanitário. Mas se nós construímos os sistemas de esgotamento sanitário e a população não se conecta, tem um baixo nível de conectividade, não conseguimos capturar imediatamente os benefícios esperados dos investimentos em redes e estações de tratamento de esgoto, limitando seriamente os impactos que procuramos na saúde da população, esses impactos positivos. Se a população não se conecta, não percebe esses benefícios. Então, é muito importante estudar e propor ações que contribuam a ser efetivas, a que os investimentos sejam efetivos através da promoção de processos de conectividade. Como é que podemos fazer que a população se conecte imediatamente, se ligue imediatamente à rede? E temos que, então, para isso, temos que implementar adicionalmente ações técnico-sociais, onde sejam destacadas a família, o hogar, o lar, para que se consiga uma adesão de todos os potenciais beneficiários e se abra um caminho mais curto e viável para universalizar a atenção com estes serviços na América Latina e Caribe. E é neste contexto que o BID ha apoiado o desenvolvimento da guia que hoje a Daisy vai nos apresentar, para facilitar a conectividade, para fomentar que a população se ligue aos sistemas o mais rápido que possível e possa perceber esses benefícios. Esta guia, reiterando que hoje a Daisy da Condominium vai nos apresentar, tem metodologias para promover e incrementar a conectividade aos sistemas de esgotamento sanitário por parte da população para projetos que já estejam em operação ou novos projetos. O BID tem muita experiência na utilização de diferentes tecnologias, diferentes metodologias de implementação dos sistemas de esgotamento sanitário e, nesse contexto, medidas específicas para promover a conectividade. Temos, por exemplo, financiar as ligações intradomiciliares, facilita, mas existem casos que ainda assim não conseguem, porque tem uma barreira que tem que pagar por el serviço. Então, esses são esses estudos que foram realizados e aí, em base a isso, vai ser apresentada a guia. O BID tem uma agenda de conhecimento muito robusta e esta guia vai ser incorporada nessa agenda de conhecimento. Traz experiências muito valiosas, traz lições aprendidas e traz guias, direcionamentos para poder atingir uma maior conectividade nos sistemas. É por isso que nós vamos desenvolver, vamos publicar, vamos difundir estas experiências a nível de nossa região. Finalmente, vou me despedir com uma reflexão importante. Que é melhor? Levar o serviço de saneamento desde fora para dentro das vivendas? Ou é melhor levar desde dentro da vivenda para fora? Há uma diferença filosófica do ponto de vista de investimento nesta reflexão, nestas duas opções. Deixo aí essa reflexão e dou a palavra a Daisy para que possa nos apresentar a guia. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Você falou de toda a introdução que eu ia falar, mas foi super importante. Eu peço aqui para que a organização do evento, primeiro quero agradecer também, né, ao Instituto de Água e Saneamento, esse movimento que é a rede, né, que está buscando trazer soluções para as questões de saneamento no Brasil, e não porque estender para a América Latina e para o mundo, né, porque tem muita gente trabalhando nesse sentido. E o Gustavo traz aqui, né, essa abertura desse produto que nós tivemos a honra, o prazer de desenvolver junto com a equipe do BID, a equipe também de outros países, essa guia, essa orientação para, como o Gustavo muito bem falou, garantir que todos os imóveis se conectem ao sistema de esgoto e não leve tanto tempo, né, Gustavo? 10 anos para isso acontecer. Eu trouxe aqui um PPT, vou falar, né, a partir dele. Eu peço que
Pronto, já está aí na tela, né? O nome da nossa guia, nossa do setor, inclusive, é o Conectado ao Alcantarillado, uma guia para facilitar a conexão a serviço de saneamento. A guia hoje ainda está em espanhol, embora aqui essa apresentação, eu já fiz a tradução, ela foi feita no Latino-San, mas aqui a apresentação já vai estar em português, mas eu quis trazer o nome da guia como está na guia atualmente. Nós vamos traduzir para o português, para o inglês também, porque é uma guia que é para servir para todo o setor. Tá? Então, eu pediria aí ao evento que começasse a passar os slides, e os primeiros slides, como o Gustavo, pode passar, por favor, muito bem falou, que são os antecedentes, pode passar, eu não vou assim focar, porque ele não, só voltando, por favor, ele já falou, né, do que eu diria que é essa questão dos desafios, ele já fez essa abordagem, tá? E ele fez uma provocação final, que eu acho que tem uma frase que responde a essa provocação que o Gustavo fez. Onde é que começa a produção do sistema de esgoto, a matéria-prima? É na casa. Então, o sistema depende dos usuários, depende, né, do projeto entrar na casa, entrar na intimidade da casa, que é o banheiro. Então, foi muito interessante Gustavo fazer essa provocação, porque traz esse entendimento que é crucial para nós desenvolvermos projetos, implementarmos projetos e trazer o saneamento, de fato, com um amplo atendimento, garantindo o acesso a todos. Essa guia, né, ela é uma orientação, sim, ela tem toda uma lógica de intervenção metodológica, mas ela também não é uma receita de bolo, porque não é possível estabelecer um modelo único, né, a ser implementado numa região como a nossa. Estou falando de América Latina, se falar do Brasil, então, nas dimensões, mas ela traz esse caminho, né? Essa lógica de como deve ser feita a intervenção, e através de experiências já utilizadas, é possível enfrentar os obstáculos que Gustavo colocou aqui, observando, né, o que é que dificulta essa conectividade, essa conexão. Pode passar, por favor? Então, o objetivo da guia, o objetivo geral da guia, pode passar, né, através dessa iniciativa do banco, né, é desenvolver, né, esse caminho, essa orientação, tá? Propondo diferentes estratégias de conectividade que possam ser incorporadas ao setor de saneamento, com esse objetivo, né, de aumentar a eficiência dos sistemas de esgoto e garantindo 100% sim de cobertura na implantação dos programas. Então, ela vem para auxiliar, né, todo o setor com o entendimento metodológico, a lógica de intervenção para essa garantia. E ela também vai promover uma reorganização da lógica dessa intervenção, com vista a essa eficácia da ligação do sistema de esgoto. Os objetivos específicos, né, por favor, pode passar, eles tratam, primeiro, né, fornecer uma metodologia onde se possa identificar esses obstáculos que limitam ou restringem a conexão dos imóveis aos sistemas de esgoto, esse rol de estratégias e ações, a partir de experiências exitosas, e até do grupo que formatou a guia, né, de todos os especialistas da Condomínio, do BID e dos países que nós avaliamos alguns estudos de caso, tá? Propõe essa lógica de intervenção para favorecer a conectividade, também traz uma caixa de ferramenta ágil e objetiva para aplicação, né, nas intervenções e, como eu já falei, reorganizando as ações do setor com foco, né, na conectividade. Pode passar, por favor.
Bem, a metodologia de elaboração e aplicação da guia. Essa metodologia foi feita da seguinte forma, em 5 passos, né? Iniciamos com o passo que nós denominamos de conhecimento. Esse conhecimento foi propiciado pela revisão de 9 bibliografias, inclusive uma do Instituto Trata Brasil, que foi elaborada em 2015, onde foi identificado nas 100 maiores cidades brasileiras que há 1 milhão de ligações ociosas, ou seja, rede já implantada, sistemas implantados onde o imóvel não está ligado. Além dessas 9 bibliografias que foram avaliadas por grupos, a depender dos fatores determinantes ou que dificultassem a conexão, também nós avaliamos 5 estudos de caso, no Peru, no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai e aqui no Brasil, num projeto que também tivemos, né, a honra de participar, que foi o programa PSA Pojuca, financiado pelo BID, Programa de Despoluição da Bacia do Rio Pojuca, em Pernambuco, meu estado, que é o 3º rio mais poluído do Brasil. E lá a gente trabalhou com a experiência de uma cidade chamada Tacaimbó. Depois nós envolvemos todos, né, no trabalho, sempre tínhamos muitas reuniões, oficinas com o BID, com esses países que promoveram os projetos para os estudos de caso, e aí formulamos a guia. E, nesse momento, nós estamos, né, fazendo uma aplicação da guia no Paraguai, junto com uma entidade chamada Senasa, em 3 cidades, que mais na frente eu vou apresentar como é que está o estágio dessa nossa atuação, conjuntamente, fazendo com os técnicos do Senasa. Pode passar, por favor? Bem, a metodologia de aplicação à guia, ela se baseia no que nós chamamos do projeto técnico-social, né? O saneamento ele tem que aliar, tá, as questões físicas às questões de participação da sociedade e, especialmente, os beneficiários. Então, tudo começa, e essa é uma condição sine qua non, não só para aplicar esse plano de conectividade, mas para qualquer projeto de saneamento, seja de água, de esgoto, inclusive de drenagem, resíduos sólidos, é conhecer a realidade. Porque, ao conhecer a realidade, nós identificamos quais são os obstáculos físicos, sociais, institucionais, culturais que aquela realidade vai apontar e as potencialidades também que aquela realidade está trazendo, recursos disponíveis para que a gente possa formular estratégias e partir para a ação, né? E um aspecto muito importante nos sistemas de saneamento, para que se possa fazer a adesão do usuário de forma consciente, é definir regras de acesso, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, esse desenho, esse gráfico, é a lógica de tudo, né? E aí a guia traz todo um passo a passo de como fazer como aplicar essa metodologia. Pode passar, por favor? Bem, a área geográfica, rapidinho, pode passar, são os países da região, né? E essa guia está formulada para o setor, tá? Para as entidades, para os técnicos, para todos aqueles que trabalham com saneamento. E eu digo mais, ela pode até ser utilizada fora da América Latina. Eu já trabalhei na África, inclusive em Moçambique, né, fazendo uma guia também para planos de saneamento, e eu entendo que é uma guia também que se adequa para ser utilizada naquela realidade. Obviamente, fazendo o conhecimento da realidade específico. Pode passar, por favor? Bem, o próximo slide. O conteúdo da guia. Pode passar, por favor. O conteúdo da guia primeiro, nós iniciamos abordando fundamentos conceituais. Não dá para fazer um projeto de saneamento sem olhar para essas questões de participação e desenvolvimento comunitário, do próprio conhecimento da realidade, que é o primeiro ponto, né, da metodologia. O domicílio é a unidade de referência, porque a matéria-prima do sistema começa na casa.
É importante, até como o Gustavo elencou aí como um obstáculo, conhecer a capacidade financeira, né, das famílias, trabalhar o saneamento básico, ou seja, a inter-relação entre os 4 componentes de saneamento, inclusive drenagem com esgoto, né? Muito comum a família perceber que é um sistema só e não é. Então, esse sistema, nós adotamos o separador absoluto, então isso precisa ser trabalhado, né? A importância também de uma engenharia que seja adequada à realidade, desde o projeto e na obra, para facilitar e potencializar a conexão, e a educação sanitária e ambiental, que é um tema transversal a tudo. Tá? Então, é necessário inserir a população desde o início do projeto. Eu digo que pensar em conectividade tem que ser no início da intervenção. Quando se pensa em fazer um programa de saneamento, um projeto de saneamento, já se deve contar com um plano, né, nessa fase pré, de conectividade. Então, iniciar com a discussão com a população, escutando essa população, porque todos têm voz nas decisões que vão afetar ele, esclarecer dúvidas, ou seja, permitir que a população faça parte da solução e, com isso, promover a democratização do saneamento. A lógica de intervenção da guia, através do projeto TEC Social, está dividida em 3 etapas. Primeiro, a gente fala do diagnóstico integrado da área de intervenção, a partir desse conhecimento da realidade. Depois, o planejamento da intervenção, que é onde a gente já identifica as estratégias, e o plano de ação, onde se fala sobre equipe, cronograma e as ações de médio e curto prazo que devem ser implementadas. Pode ir adiante, por favor? Bem, na etapa de diagnóstico, né, é com ele que a gente identifica os fatores que favorecem ou não a realização da conectividade e os recursos disponíveis, como eu mostrei lá na figura da metodologia, para serem utilizados. Recursos esses locais, técnicos, financeiros, legais e institucionais. E o passo a passo para fazer o diagnóstico é identificar atores envolvidos no projeto e respectivas responsabilidades. Vocês vão ver que essa questão institucional, integração entre atores, é muito importante para que o projeto caminhe na direção da conectividade plena. Então, fazer esse mapa de atores é fundamental. Coletar dados secundários disponíveis no territórios, né? Tipo como é feito atualmente o serviço de água, de esgoto, de lixo, como as organizações locais que atuam no território. Então, esse é um mapeamento secundário que vai dar o perfil do território. Mapeamento da localidade através de um reconhecimento de campo, através dos aspectos urbanísticos, a mobilidade, acesso, olhar a urbanização, as quadras ou quarteirões, ruas, calçada, os lotes, tudo isso com uma ferramenta, um instrumental que está lá na caixa de ferramenta que eu citei. Depois, ir para os dados primários, que nos dados primários a gente chega no imóvel, no domicílio, na família, pesquisa socioeconômica, pesquisa qualitativas com stakeholders, formadores de opinião, oficinas, e também mapear o mercado, ou seja, oferta de microcrédito. Existe pequenas instituições financeiras que possam ofertar microcrédito para aquelas famílias que não têm a renda suficiente para tanto pagar pela ligação como fazer as adequações intradomiciliárias, o comércio, a oferta de peças, conexões, tubos, prestadores de serviços, né? Encanadores, na América Latina a gente chama de plomeiros. Então, tudo isso é mapeado no conhecimento da realidade e é feita uma análise integrada dessa realidade para identificar o quê? Pode passar, por favor? As barreiras, que, na realidade, ao mergulhar nessa realidade e conhecê-la, identifica os obstáculos que são de naturezas diversas, que pode estar presente no domicílio ou mesmo no território, obstáculo físico, por exemplo,
uma casa que tem uma soleira negativa, né? Que está no fundo de vale, as ocupações espontâneas. Então, tudo isso vai requerer atenção no planejamento de qualquer programa de saneamento. As barreiras, na realidade, elas não se destacam porque nós não possamos superá-las ou porque pode justificar falhas, possíveis falhas. Não, pelo contrário, elas são determinantes ou relevantes para a conectividade e, sobretudo, porque elas são elementos que devem ser identificados desde essa fase pré, da fase de diagnóstico, e devidamente abordado no planejamento para formulação das estratégias que vão superar essas barreiras. Saiu aí a apresentação. Bom, uma das barreiras culturais é a percepção do morador que ele está com o problema resolvido. E, em geral, o problema só está afastado do domicílio. Então, isso é uma barreira para que o beneficiário, o usuário, a família se conecte ao sistema. Só avisando ao pessoal que a apresentação saiu, tá? Então, essa barreira ela traz uma dificuldade para essa conexão, para esse convencimento para que o morador faça adesão consciente, tá? Que é a percepção de que o problema está resolvido e ele, na realidade, não está. Tem estratégia para isso? Tem estratégia, sim, desde que você conheça a cultura, converse com os formadores de opinião, que você se aproprie, né, dessa realidade e trabalhe junto com eles. Por uma questão metodológica, nós dividimos as barreiras em 4 grupos, que nós chamamos de dimensão. Sempre essas dimensões nos acompanham em todos os projetos de saneamento, que é a dimensão socioeconômica do domicílio, que aí você está junto ali da família, né, da realidade da família, a dimensão física desse domicílio, tem banheiro, não tem banheiro, tem espaço na lateral, em termos topográficos, como é que esse domicílio está, é casa geminada, porque isso são dificultadores, né, para trazer a conexão, a ligação para frente, e a ocupação do solo também, né, que é a questão urbanística, acesso, toda essa questão do quarteirão, da quadra, do grupamento de casas. Então, é preciso olhar conjuntamente o imóvel, o domicílio, que é onde inicia a produção do esgoto e onde ele está inserido, né? No território onde ele está inserido. A dimensão cultural também é super importante, né? Olhar a cultura dessa população, os costumes, né? As reações negativas ao saneamento, porque trazer água, abastecimento da água, em geral todos querem, porque a água é vital. Mas o esgotamento sanitário vai, primeiro, causar um certo transtorno, muitas vezes na própria moradia, para adequar as instalações hidrossanitárias ao sistema de coleta. Tá? Vai gerar um custo para isso, um custo para a ligação, porque, em geral, operadores cobram pela ligação, e vai gerar também mais um custo permanente, que é a tarifa, que muitas vezes essa tarifa dobra. Então, é preciso conhecer toda essa questão cultural, o do mercado, como eu falei, comércio, se tem empresas de microcrédito, os prestadores de serviço e a dimensão institucional. Pode passar, por favor? Rapidinho. Bom, identificamos por cada dimensão quais são as barreiras, né? E uma das principais barreiras observadas nos estudos de caso que nós avaliamos com a nossa experiência, é que para alcançar, na questão socioeconômica, 100% de conectividade do domicílio, essa barreira está muitas vezes associada a baixa capacidade financeira e escassos recursos econômicos de parte da população, para conseguir cobrir os custos tanto das adequações intradomiciliares, como eu falei, pagamento da ligação e, na sequência, a tarifa de água. Então, nós identificamos
esses obstáculos, essas barreiras, né? Inclusive com uma ordem hierárquica, a partir de estudos e de projetos implementados. Então, elas são, de fato, reais. E é interessante que hoje, trabalhando com o Paraguai, a gente vê o quanto essa guia ela traz, né, as ferramentas, os elementos, né, já detalhado, descrito, porque nós descrevemos na guia cada barreira dessa, conceituamos cada barreira dessa, e a gente vai lá beber na fonte para fazer o plano de conectividade das 3 cidades do Paraguai. Então, é muito interessante isso, porque, por metodologia de trabalho definida pelo BID, nós partimos de realidades para poder formular a guia. A outra é a física do domicílio, né? Se tem banheiro, a qualidade de material do imóvel também interfere, né? Topografia do terreno. Pode passar, por favor, porque a gente já está com a hora avançada. E tem também, na dimensão cultural e de mercado, é porque tinha um movimento com essa apresentação, aí não foi possível ser feito, mas também, por trás disso, tem um slide que é a dimensão cultural e de mercado e a dimensão institucional, também com as barreiras já definidas. E a gente entendeu que também existem fatores de propensão, que são aspectos mais relacionados à família e ao domicílio, que podem influenciar a tomada de decisão para se conectar ao sistema. Por exemplo, chefe de família. É importante ter, lá na pesquisa socioeconômica, um foco no chefe de família, porque ele tem, né, o poder da decisão. Então, gênero. Pela experiência nossa e por vários projetos, e até por ter a mulher ser a quem tem mais impacto com a falta d'água, doença da família, quando a maioria dos chefes de família é mulher, isso é um facilitador para a família aderir à conectividade, à conexão. Então, idade também do chefe de família, grau de instrução, não adianta, né? Está numa cidade onde 25%, por exemplo, como tem uma cidade no Nordeste, no Maranhão, dos chefes de famílias não sabem ler e escrever, e aí uma das estratégias é fazer panfleto, é fazer cartilha, porque o chefe não sabe ler e escrever. Então, você tem que buscar outras estratégias, outras ferramentas para poder facilitar a adesão dessa família ao sistema. Pode passar, por favor? Do próximo. Bem, e feito essa... Não, o anterior, por favor. Feito essa fase inicial, que foi do conhecimento da realidade, do diagnóstico, entramos aí no planejamento da intervenção. Então, nós identificamos, a partir das realidades que estudamos, da experiência do grupo, né, que existem 9 estratégias gerais que podem ser consideradas em maior ou menor grau para qualquer tipo de programa que tenha como objetivo alcançar a conectividade total. São elas: participação comunitária, um plano de comunicação e difusão, adequação do projeto do sistema de coleta à realidade, porque, inclusive, olhando primeiro para o imóvel, para o domicílio, viabilidade de meios econômicos e financeiros, porque, como eu falei, um dos principais obstáculos em grande parcela da população, em todos os territórios, são os recursos escassos, assistência técnica às famílias beneficiárias para adequar as suas instalações hidrossanitárias à ligação, a articulação e integração dos atores para a conexão. Muitas vezes não é o operador que está implantando o sistema, como no Paraguai, é o Senasa, é um órgão, né, que está fazendo o investimento, mas quem vai operar é a junta de saneamento. Então, é preciso fazer essa integração. A junta é uma entidade que trabalha, né, é uma ONG, na realidade, que trabalha muito em países, né, da América Latina, Paraguai, tem a junta de saneamento, Bolívia também, enfim. A educação sanitária e ambiental também como uma das estratégias, é um fundamento e uma estratégia. A adequação institucional, por exemplo, agora
com esse estudo do Paraguai, nós estamos vendo que é preciso adequar as regras de acesso. Então, isso está nessa estratégia e, muitas vezes, é preciso fazer os projetos de instalações hidrossanitárias, como nós fizemos no caso de Itacaimbó, aqui no Brasil. Então, cada uma dessas 9 estratégias estão conceituadas, descritas, exemplificadas na guia, né? Fora as estratégias gerais, nós temos... pode passar, por favor? As estratégias específicas, onde a gente, na própria guia, parte da dimensão, da barreira, da estratégia geral e da estratégia específica. Por exemplo, no Uruguai, no estudo de caso, foi prestado assistência técnica às famílias. No Brasil, em Itacaimbó, foi adotado a implantação do projeto Tec Social, implicando na participação efetiva da população desde o início do projeto e na adesão consciente de todos ao sistema. Concluímos a obra em 15 meses com 92% dos imóveis ligados ao sistema. Mas também teve uma outra questão, uma outra estratégia aí, foi que o BID e a Compesa decidiu financiar, subsidiar, tá, as adequações intradomiciliares. Então, nós fizemos os projetos das instalações intradomiciliares para que o executor, o empreiteiro, né, como diz na América Latina, o contratista, pudesse ele mesmo fazer a intervenção dentro das casas, entrando na intimidade das casas, para garantir essa conexão. Pode passar, por favor? Bom, as regras de acesso, que também faz parte do plano de intervenção, elas são fundamentais, né? Elas influenciam fortemente a adesão e são, como eu falei, essenciais. E os princípios básicos delas se norteiam para estimular e induzir a adesão das famílias. Elas precisam ser justas e consistentes com normas vigentes da empresa operadora. Quem vai pagar pela ligação, quem vai fazer a adequação, se essa ligação vai ser parcelada, enfim. Elas precisam ser isonômicas, ou seja, garantir equidade, claras e transparentes, e que esclareça à família os aspectos construtivos, as responsabilidades. Pode passar, por favor? Bem, a última etapa é o plano de intervenção. Então, identificados os obstáculos, feito o conhecimento da realidade, identificadas as barreiras, de posse das estratégias gerais. Inclusive, um detalhe, no Paraguai a gente identificou que nas estratégias gerais precisamos incluir mais uma estratégia, que é a estratégia de qualidade da obra, porque a obra que já está em andamento está causando um afastamento da população ao sistema. Então, o plano de intervenção ele tem que ser elaborado para as 3 fases, né? Apresentando todos os detalhes operacionais, quem vai fazer, como vai fazer, com o que vai fazer, integrar principalmente a intervenção Tec Social, recordando, é um projeto Tec Social, né? Com a obra, e ter um cronograma único da ação social e da obra, e fortalecer o entendimento do componente social por todos. Todos têm que saber falar com as pessoas, engenheiros, as pessoas da área social, o pessoal de obra, enfim, integrar essas ações com um único compromisso, atendimento a todos os cidadãos. Pode passar, por favor, rapidinho, está terminando, Maru. Bom, a aplicação da guia... É que a gente está com a outra mesa. Sim. Então, se puder encaminhar para o final, desculpa. A aplicação da guia, que é no Paraguai, como eu falei, nós estamos na fase justamente de fazer oficinas com eles, tá? Para poder formular o plano. Pode passar. E a conclusão e recomendação é que a guia é uma ferramenta fácil de se utilizar, tá? Ela inicia com os fundamentos conceituais e ela sugere o que precisa ser feito e como ser feito a partir de uma proposta metodológica. Na guia, nós identificamos 20 barreiras, 9 estratégias gerais, 41 estratégias específicas e a caixa de ferramenta. Só que eu gostaria de advertir que essas barreiras e essas estratégias, elas podem surgir a partir da análise da realidade local, outras. Então,
é uma orientação, é um caminho, né? E eu espero que todos utilizem essa guia. Para mim, foi um dos maiores trabalhos que eu fiz nos últimos 2 anos, né? Pela importância que ele tem. Tem um videozinho que a gente queria mostrar, mas eu não sei se dá tempo, Maru. Se não der, não tem problema. Então, Deise, não vai dar tempo, mas a gente pode colocar nas redes. Sim. E muito importante o trabalho que você apresentou, muito pertinente, dialoga bastante com tudo que a gente tem falado na rede. E eu sei que a versão ainda é em espanhol, estamos ansiosos pela versão em português, não sei se já está disponível em espanhol para baixar. Vamos preparar. Mas assim que você puder, você compartilha conosco os links e a gente divulga. Perfeito. Eu queria te agradecer muito, Deise, pela tua colaboração hoje, sempre nas outras mesas, na rede. Agradecer ao Gustavo, que teve que sair, e parabenizar pelo trabalho.